Amados irmãos, a paz do Senhor. Continuamos a tratar o tema Cristo em vós, esperança da glória, que encontramos em Colossenses capítulo 1, o versículo 27. E vamos agora dedicar a nossa atenção à segunda parte desta frase de Paulo, esperança da glória. Antes de iniciar propriamente a abordagem deste tema, eu gostaria de convidar os irmãos a acompanharem-me numa viagem no tempo. E nós vamos recuar aos anos 90 do primeiro século da nossa era. O que se passa no mundo de então? O poder está nas mãos de Roma e, muito especialmente, nas mãos de um imperador chamado Domiciano. Domiciano foi um imperador especialmente cruel e que moveu uma perseguição feroz contra os cristãos. Um dos que foi atingido por essa perseguição foi o velho apóstolo João, que já contava perto de 90 anos, talvez mais, quando foi exilado numa pequena ilha rochosa ao largo da Ásia Menor, que é a atual Turquia, numa ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa, desagradável para viver, cheia de pedras e de vegetação e nada mais. Uma verdadeira prisão, rodeada de água por todos os lados, o que impedia a fuga também dos prisioneiros. A pouco mais de 100 quilómetros desta ilha encontrava-se e encontra-se a cidade de Éfeso, onde João tinha sido pastor. Éfeso foi fundada por Paulo, como sabemos, outros passaram por ali e João também, e ele conhecia muito bem aquela igreja, assim como outras igrejas daquela região da Ásia Menor. E nós podemos imaginar como ele se sentia em Patmos. Ele devia estar muito fragilizado, sozinho, fisicamente um ancião, cheio de saudades dos seus irmãos, certamente, preocupado com as igrejas perseguidas. E podemos imaginar que se havia alguém necessitado de esperança, era João. Uma esperança que o levasse a ver para além daquele presente difícil, daquela situação difícil que ele e a igreja estavam a viver. E, meus irmãos, não é de esperança que todos nós precisamos, especialmente hoje em dia? Foi ali naquela ilha inóspita, naquela situação difícil, que o Senhor visitou o seu servo. E o Senhor veio para mostrar a João a glória, de uma forma que até aquele dia mais ninguém tinha visto. E essa visão certamente trouxe muita esperança a João e confortou o seu coração. Ao longo dos séculos e até os nossos dias, essas visões que João recebeu têm confortado o coração de milhares e milhares de irmãos nossos e devem confortar também o nosso coração. É a esperança da glória. E é isso que nós vamos procurar entender melhor agora nesta última palavra. No texto base desta conferência, em Colossenses, Paulo fala de um mistério que esteve oculto. Que mistério é esse? O pastor Clávio já nos explicou que esse mistério é a igreja. Um corpo composto por judeus e gentios. Um corpo formado por pecadores perdoados como nós, que nasceram de novo. E agora o Espírito Santo está a moldar-nos à semelhança de Cristo, para que cada dia nós sejamos mais semelhantes a Ele. O varão perfeito, o homem cujo caráter é o nosso modelo, como vimos logo na primeira aula. O que há de especial nesse corpo é que Cristo, pelo seu Espírito, habita nele. Por isso, Paulo diz, Cristo é em vós. E nesta aula nós vamos continuar a refletir sobre esse facto extraordinário, lembrando que toda a Bíblia nos revela um plano maravilhoso, que Deus sempre desejou e planeou ter comunhão com o homem. Para compreendermos melhor esse plano de Deus, nós vamos recuar ao início da Bíblia, ao Jardim do Éden. E vamos ver que desde a criação do primeiro homem,
O propósito de Deus sempre foi ter comunhão com Ele e habitar com o homem. Lembremos que Deus tem diversos atributos e nós conhecemos a sua omnipresença, a omnipotência, amor, justiça, sabedoria, santidade, etc. Mas há um atributo de Deus que muitas vezes nos passa despercebido. É que Deus é um ser relacional. A Trindade divina já expressa essa relação na perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Deus decidiu alargar o seu relacionamento ao ser humano. Por isso Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, capaz de ter comunhão com o Criador. O Jardim do Éden era o lugar onde Deus se relacionava com o ser humano. Sabemos que Deus passeava no jardim. Lemos em Gênesis 3:8 que Deus falava com o homem na viração do dia, como dois amigos. E o homem vivia no meio da glória de Deus. Já imaginou? No meio da glória de Deus, sem qualquer restrição. Mas veio o pecado e o homem foi expulso do Éden. E a partir daí a relação com Deus foi interrompida. A partir desse momento, todos os seres humanos deixaram de ter acesso à glória de Deus. Por isso a Bíblia nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3:23. Destituídos ou privados. Estamos privados da glória. Não temos mais acesso à glória. Mas o que diz o nosso texto? Esperança da glória. Deus tinha um projeto que manteve em segredo durante muito tempo, mas que agora nos foi revelado. O Senhor tinha o seu plano, um plano que ninguém podia imaginar. E Deus preparou tudo para poder voltar a habitar com os homens. Este é o plano de Deus. Voltar a ter o homem como seu amigo, reconciliar-se com o homem. E a partir de Abraão, Deus criou um povo, como sabemos, o povo de Israel, e depois de Israel ter saído do Egito, o Senhor orientou a Moisés que o povo construísse um tabernáculo. A construção do tabernáculo foi um momento alto da revelação de Deus. Nós notamos os extremos pormenores da revelação que Deus deu a Moisés para construir o tabernáculo. Porquê? Porque Deus queria habitar no meio do povo. Aliás, a própria palavra tabernáculo em hebraico, que se diz Mishkan, significa lugar de habitação de Deus. Quer dizer, o tabernáculo era a casa ou a morada de Deus. E depois do Éden, quando a glória foi perdida, ali no tabernáculo a glória de Deus voltou à terra mais uma vez. Nós lemos em Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Mas, irmãos, era uma glória, podemos dizer, escondida, restrita, com cortinas, véus, divisões, regras, rituais, sacrifícios e, sobretudo, muito sangue derramado, como sabemos. Mais tarde veio o Templo de Salomão, que veio substituir o tabernáculo. Os pagãos também tinham templos, onde honravam os seus deuses, mas eram deuses distantes, deuses temíveis e até desconhecidos. Mas o templo que Deus quis para ser a sua casa era para ele habitar entre os homens. Ele nunca quis ser um Deus distante, mas Deus sempre quis estar bem perto de nós. Por isso, quando Salomão consagrou o templo, a glória de Deus manifestou-se. Vamos ler em 2 Crônicas 7:1-3. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E reparem agora. E a glória do Senhor encheu a casa. Deus passou a habitar no templo. Passado pouco tempo, como sabemos, infelizmente Israel caiu em pecado grosseiro de idolatria e o Senhor retirou-se do templo. Ezequiel viu como a glória de Deus abandonou o templo.
ele descreve esse dia com grande tristeza. A partir daí, Deus não tinha mais um lugar para habitar entre o seu próprio povo. E pouco tempo depois, como sabemos, o templo foi saqueado pelos babilónios e acabou-se ali a glória do templo de Salomão. Esdras e Neemias reconstrói o templo, mas nós não lemos que a glória tenha enchido esse segundo templo. O que o Senhor fez foi uma promessa. Em Ageu 2:9 nós lemos: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Como se cumpriu esta profecia? Quando Jesus entrou no segundo templo, que foi, entretanto, expandido, alargado por Herodes o Grande. Mas o verdadeiro templo ia se revelar de outra forma. Porque aconteceu algo extraordinário. Nasceu Jesus. E naquele corpo daquele homem, aquele corpo de carne, Deus passou a habitar em toda a sua plenitude. Eu gostaria de lembrar aqui um texto que é verdadeiramente extraordinário em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vale a pena pararmos aqui um pouco para entendermos melhor a palavra habitou entre nós. O verbo habitar vem da palavra skenos, palavra grega skenos, que significa simplesmente tenda ou tabernáculo. Por isso, alguns tradutores traduziram e muito bem. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que quer isto dizer? Que a partir de Jesus, o Deus vivo deixou de habitar em construções materiais. Paulo explicou isso muito bem em Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Repare, irmãos, em Jesus, Deus passou a habitar num corpo humano, um corpo feito de ossos, nervos, carne, como o nosso. Jesus passou a ser o verdadeiro tabernáculo, o templo de Deus. Aliás, ele mesmo disse, Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Que templo? E ele um pouco mais adiante diz, ele falava do templo do seu corpo, em João 2:19-21. Jesus morreu, ressuscitou e partiu da terra. E agora? Onde passou Deus a habitar na terra? Em Jerusalém? No templo de Herodes? Não, aliás, esse templo foi destruído no ano 70, apenas cerca de 40 anos após Jesus. Deus tinha um outro plano, para um outro templo. O Senhor, de facto, deu um passo em frente no seu projeto. E desta vez, através de um templo que seria a sua igreja. E é este o mistério a que se refere Paulo. Quando ele escreveu em Colossenses 1:26-27, nós vamos mais uma vez recordar. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Qual é o mistério? Vamos ouvir. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, o mistério é este, é o mistério da igreja, Cristo em vós. E nós precisamos de entender primeiro o que se passou na cruz. O preço pelo pecado foi pago na cruz de uma maneira perfeita, completa, num sacrifício único e eterno. A cortina do templo foi rasgada de alto a baixo quando Jesus estava na cruz. O corpo de Jesus era o véu que ocultava a glória, mas agora na cruz o véu foi rasgado. Isso significa que o acesso à glória de Deus na cruz foi aberto quando o sangue de Jesus foi derramado. E agora não há mais véus, nem muros, não há separação. Agora o caminho para Deus está aberto. Aleluia! E todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro
foram feitos sacerdotes, isto é, com acesso direto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas algo mais aconteceu. O corpo de Cristo foi partido e repartido por nós. E agora nós passamos a ser um só corpo nele. Este é o mistério da Igreja. Judeus e gentios, de todas as raças, línguas e nações, tornamo-nos um em Cristo. Passamos a ser o seu corpo na terra. E passamos a ser o templo, o verdadeiro templo, o lugar da habitação de Deus na terra. Os irmãos entendem? Agora, o templo somos nós. Então, nós sabemos que o Senhor diz assim em 1 Coríntios 6,19: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? E esta é a marca do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é aquele que tem um nome, que frequenta uma igreja ou que tem uma religião. Qual é o verdadeiro cristão? É aquele em cujo corpo habita o Espírito de Deus. É o que nos diz Paulo em Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E agora Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas, como sabemos, o nosso corpo presente é imperfeito, decadente, e o seu destino é voltar ao pó. Por isso, um dia, o Senhor prometeu que nos dará novos corpos. É o dia da redenção do nosso corpo, seja por ressurreição para os mortos em Cristo, seja, como esperamos, pelo arrebatamento. Mas o importante é saber que Deus não vai anular e destruir o nosso corpo, mas vai recriá-lo. Por isso Paulo escreveu, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ele está a falar do nosso corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, portanto um outro corpo, um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Segundo aos Coríntios 5:1. Então a casa terrestre deste tabernáculo é o nosso corpo presente. Mas vamos receber de Deus um corpo novo, chamado um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Será um corpo preparado para quê? Para ser um templo perfeito de Deus, capaz de se relacionar, de conviver com Deus, capaz de viver na glória de Deus, a glória do que o pecado nos tinha destituído, mas que nesse dia nos será restituída. A redenção do corpo físico, digamos que é o aspecto individual, cada um de nós vai ter essa experiência. Mas o mesmo sucede com a Igreja no seu todo, porque a Igreja é chamada também um edifício, um templo e morada do Senhor. Vamos ler em Efésios 2, 20 a 22. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Deus habita em nós. Deus habita na Igreja e a Igreja é o seu templo na terra. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós podemos resumir o plano de Deus da seguinte maneira. Deus sempre desejou relacionar-se com o homem e habitar no meio dos homens. O pecado interrompeu esse processo, mas Jesus reconciliou-nos com o Pai. Deus já habita com os homens e nos homens. Deus não habita num templo de pedras, mas num templo feito de homens e mulheres que somos nós, pedras vivas desse templo, como Pedro escreveu na primeira carta 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. No dia de Pentecostes ficou muito claro que Deus desceu à Igreja como seu templo vivo e de repente veio do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, assim como o templo de Salomão foi cheio da presença do Senhor, agora é a vez da Igreja, o novo templo de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Cristo está em nós pelo seu Espírito. Aleluia! Mas, irmãos, termina aqui a história? Reparem que o que estamos a viver hoje já é maravilhoso. Cristo em vós. Mas Paulo não para aqui. Ele continua. Esperança da glória. Porque há algo que ainda não chegou, mas que nós esperamos. A plena e eterna manifestação da glória de Deus, numa comunhão eterna e perfeita com o homem. O que a Igreja hoje vive e experimenta, repito, é real e é maravilhoso. O Espírito Santo habita na Igreja. Mas o que agora temos, meus irmãos, é apenas uma pequena porção da herança que em breve nós vamos receber. É por isso que o Espírito Santo é chamado o penhor da herança. Lemos em Efésios 1, 13 e 14. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. A palavra traduzida por penhor da herança significa garantia, primeiro sinal ou um depósito. Isto é, nós ainda não temos posse total da herança, mas já temos um adiantamento da herança que iremos receber. Eu vou contar uma história para tornar mais fácil este entendimento. Um homem extremamente rico, ele tinha um funcionário muito trabalhador e fiel e o patrão gostava muito dele. E então decidiu colocar o empregado entre os seus herdeiros. E um dia chamou e disse ao empregado: olha, eu coloquei-o na minha lista de herdeiros. Você vai ser um dos meus herdeiros. E vai receber a importância, e disse, um valor extraordinário para o funcionário. Mas depois acrescentou: mas eu quero que você comece já a usufruir um pouco desta herança. E então eu decidi dar-lhe todos os anos o juro do dinheiro que um dia você vai receber. E então, quando eu morrer, você vai receber tudo aquilo que vai estar registado no meu testamento. É claro que o empregado ficou felicíssimo. Por um lado, porque ele já ia começar a receber algo que era parte da herança. Mas também porque ele sabia que o melhor ainda estava por vir. Meus irmãos, hoje nós já temos riquezas extraordinárias da graça do Senhor. Já temos os dons, já temos a operação do Espírito Santo. Cristo já está em nós, não há dúvida nenhuma. O Espírito Santo habita em nós. Mas por mais extraordinária que seja esta bênção, isso não é a totalidade da herança. Nós esperamos algo mais. Quando é que nós receberemos? Quando for o nosso encontro com o noivo. E quando ele fizer da igreja a sua esposa para sempre. Então, em Cristo, nós entraremos numa dimensão eterna, muito mais maravilhosa e profunda de comunhão com Deus. E essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da glória. Muitas vezes a nossa esperança é pequena, porque não temos bem ideia da glória que nos aguarda. E para tal nós vamos voltar ao início, ao apóstolo João. E ali está ele, em Patmos, vivendo uma situação muito difícil, como já observamos. E é nessa situação de grande fragilidade física, emocional e até espiritual que o Senhor visita o seu servo. No livro do Apocalipse estão registadas as visões que o Senhor deu a João. Nós não vamos falar de todas, seria impossível, apenas 3 visões, a que nós vamos chamar as visões da esperança da glória. Na primeira visão, João pôde ver a glória de Cristo. A glória de Cristo.
João lembrava-se de Jesus, homem, mas agora Jesus apareceu-lhe na sua glória. E irmão, João ficou de tal forma abalado pela glória que viu em Jesus que caiu por terra. Foi preciso o Rei da Glória estender a sua mão direita e levantar aquele velho amigo. Que gesto maravilhoso! O Rei dos Reis preocupa-se conosco e nos levanta quando estamos abatidos. Meu irmão, você tem esta visão de Jesus? Ele é o Rei da Glória. Não se impressione com os poderosos deste mundo. O verdadeiro poder e autoridade no céu e na terra estão nas mãos do Senhor a quem servimos. Nós servimos um Senhor que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores e que neste preciso momento está sentado num trono de glória. O irmão tem esta visão de Jesus, o Rei da Glória, que o Senhor pela fé lhe conceda e aumente esta visão gloriosa. Na segunda visão, o Senhor mostrou a João a glória da igreja, a glória da igreja, a igreja glorificada. Nos dias de João, como sabemos, a igreja estava a ser terrivelmente perseguida. Mas agora João vê a igreja glorificada no céu. A visão começa com estas palavras no capítulo 4 do Apocalipse. Sobe aqui. E num ápice, João é arrebatado em espírito. E o que é que ele vê? Um trono nos céus. E nós sabemos quem está nesse trono. Mas, à volta, ele viu 24 tronos. Nós lemos assim. E ao redor do trono havia 24 tronos. E havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Quem são estes anciãos? Ou presbíteros, que é a palavra grega original. São sacerdotes que também são reis. São reis e sacerdotes. Como sacerdotes têm vestes brancas, como reis têm coroas sobre a sua cabeça. Quem são eles? São uma representação da igreja. Podemos dizer, somos nós. E isto leva-nos a concluir, irmãos, que o mundo pode de facto desprezar-nos, humilhar-nos, ridicularizar-nos e até perseguir-nos, quantas vezes. Mas o Senhor quer que a sua igreja, que você e eu saibamos como Ele nos vê. Nós somos aos seus olhos e somos já nele, em Cristo. Nós somos reis e sacerdotes e reinaremos para sempre com Ele. Aleluia! A terceira visão é a glória da cidade. A glória da cidade. Nós poderíamos falar durante horas de muitas coisas que João viu, mas vamos terminar com esta visão que é muito especial. João viu a glória da cidade, a glória da Nova Jerusalém. Lemos, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21:2. Estamos já no final do livro do Apocalipse. Cristo já desceu à terra, o milénio passou, o juízo final do grande trono branco já se realizou, Satanás e os seus seguidores foram condenados, e agora nós lemos que Deus faz tudo novo, uma nova criação, novos céus e também uma nova terra. E João vê descer à terra a capital desse novo reino eterno, a Nova Jerusalém. É interessante notar que na primeira criação Deus criou o Jardim do Éden e depois colocou lá Adão e Eva. Agora vemos o inverso. Deus prepara primeiro o último Adão, que é Cristo, e a sua esposa, que é a Igreja, e os coloca numa nova terra, num novo jardim. Nós sabemos que no novo jardim Deus tinha comunhão com um casal apenas. Mas agora, na nova cidade, essa comunhão vai ser com milhares e milhares de homens e mulheres transformados à imagem de Cristo. Com toda a reverência, podemos dizer, serão milhares e milhares de pequenos Cristos, não iguais a Cristo,
mas transformados à sua imagem. A multidão dos remidos, que vai morar na nova cidade. Aqueles que escolheram, por amor, em plena liberdade, viver com Cristo para sempre. Somos nós, irmãos, somos nós que estaremos naquela cidade. E naquela cidade há muitas coisas extraordinárias, mas uma das mais fantásticas é aquela que nós encontramos em Apocalipse 21, 10 e 11. Nós lemos assim: E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. Reparem, irmãos, aí está a glória. Nós estamos a falar da glória, a esperança da glória. E a cidade tinha a glória de Deus. Aquela glória que encheu o tabernáculo, o templo, e depois Jesus como homem, e os discípulos, 3 deles, viram um vislumbre da glória no Monte da Transfiguração. Mas agora, essa glória não está mais escondida numa tenda, num templo, nem sequer na igreja que somos nós, a igreja imperfeita nesta terra. Agora, a glória brilha com toda a força. A comunhão entre Deus e os homens é perfeita e total, como nós lemos um pouco mais adiante. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E João acrescenta, e nela, na cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Isto parece uma contradição. Afinal, há templo ou não há? Nós lemos, não vi templo, e depois diz, porque o seu templo é... De facto, não haverá templo como nós habitualmente o concebemos, com um átrio, um lugar santo, o Santo dos Santos, altar, etc. Agora Deus é visto pelos homens não mais por espelho, em enigma, mas face a face. E esta, irmãos, é uma realidade que nós nem conseguimos imaginar bem. Estaremos perante a face do nosso Deus. Que esperança gloriosa! Irmãos, esta cidade é o nosso destino. Deus predestinou-nos para habitar nesta cidade, por toda a eternidade. Esta é a cidade que os antigos esperavam. Nós lemos em Hebreus 11:10 que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Esta é a cidade esperada pelos profetas, pelos apóstolos, pelos mártires, por todos os fiéis do passado e do presente. E por isso nós lemos em Hebreus 11:16. Por isso, também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa cidade está quase a chegar. É a nossa cidade, a Nova Jerusalém. E, de facto, irmãos, a igreja hoje pode ser desprezada, maltratada, perseguida. A nossa vida pessoal pode ser difícil. Eu tenho bem consciência que muitos irmãos estão a passar um período difícil das suas vidas. Alguns sofrendo com a pandemia, às vezes de formas muito dolorosas. E é fácil nós nos sentirmos como João, sozinhos numa ilha deserta, rodeados por um mundo hostil. Mas quando João viu a glória de Cristo, quando ele viu a futura glória da igreja e a glória da Nova Jerusalém, irmãos, eu tenho a certeza que a esperança encheu o seu coração. E é isso que hoje Deus quer fazer com todos nós. Ele quer avivar a esperança em cada um de nós. A esperança da glória, a glória que nos espera. Para concluir, eu gostaria de contar aos irmãos um testemunho verídico. Um pastor que já partiu para o Senhor, quando já estava idoso e doente, foi visitado por um irmão. E, no meio da conversa, o irmão falava com o pastor dizendo como seria maravilhoso e como seria uma surpresa conhecer Jesus pessoalmente. O pastor parou um pouco para pensar
E depois voltou-se para o irmão e disse: Sabe, para mim não será uma surpresa completa, porque eu já o conheço agora. Ele tem sido meu amigo, o meu companheiro, há mais de 60 anos. Eu sei como ele é. Eu sei o que ele pensa. Eu conheço o seu coração. Não será uma surpresa completa. É verdade, meus irmãos, nós já conhecemos Jesus, porque ele já habita em nós pelo Espírito. É isso que quer dizer Cristo em vós. E se Cristo está em nós, se nós já somos de Cristo, se o Espírito Santo habita em nós, então, meu irmão, pode ter a certeza que nós podemos ter como certa, como firme, a esperança da glória. Não uma esperança utópica, mas uma esperança firmada na sua palavra. E hoje é dia de renovar essa esperança. E por isso nós queremos, ao findar, fazer-lhe um convite. Olhe para Jesus glorificado. Olhe para esse homem de caráter incomparável. E lembre-se, se Cristo venceu, nós também vamos vencer. Olhe para a igreja vitoriosa, a igreja que vai reinar com Cristo. E a igreja que é vencedora também. E olhe para a cidade eterna que Jesus prometeu, para a Nova Jerusalém, a cidade onde habitaremos para sempre e em breve. E deixe, irmãos, que esta esperança da glória hoje encha o seu coração. Lembrando esta palavra extraordinária, Cristo em vós, esperança da glória. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e a paz do Senhor. A ti